Para boa parte dos aplicativos comercializados, persistência de dados é um tema crucial. Isso porque muitas vezes as aplicações devem continuar com suas tarefas completa ou parcialmente, mesmo de maneira offline. O principal mecanismo de persistência de dados há alguns anos atende pelo nome de banco de dados, e nos últimos anos surgiram alguns novos tipos, como bancos de dados de objetos ou semi-estruturados, que ganharam muito protagonismo. Porém, o modelo relacional ainda é o mais empregado atualmente. Em se tratando de dispositivos móveis, o SQLite é o sistema que ganha mais destaque. É baseado no modelo relacional, portanto, sua utilização consiste em empregar SQL e criar tabelas e relacionamentos. No Flutter, há um plugin que promove a persistência de dados por meio de SQLite, chamado SQFlite. Ele permite transações, gerenciamento de versão e oferece as principais consultas de maneira facilitada, além de permitir o processamento em segundo plano. Como trata-se de um plugin, sua utilização depende de adicionar a dependência para SQFlite no arquivo pubspec.yml. O trabalho em SQFlite é facilitado por métodos que ficam disponíveis ao adicionar a importação ao pacote skflite/skflite.dart. Com o método Open Database, por exemplo, podemos informar qual banco de dados deve ser aberto. O fechamento da conexão ao banco só será necessário realizar explicitamente caso seja necessário liberar recursos. Caso não se invoque o método close diretamente, a conexão com o banco será encerrada automaticamente com o encerramento do app. Um banco de dados nada mais é que um arquivo no sistema de arquivos do sistema operacional do aparelho. Há inclusive um método útil para os desenvolvedores obterem informações acerca dos diretórios dos bancos de dados, que é o método getDatabasePath. Esse método pode ser combinado ao nome da base de dados por meio do método join do pacote path e realizar uma maneira segura de identificar o banco de dados, independentemente do sistema operacional subjacente. Além da informação do banco, Open Database oferece alguns outros atributos para a configuração da base de dados, como onCreate, onUpgrade, onDowngrade e version. OnCreate é usado para definir a estrutura do banco de dados na primeira vez em que for utilizada, ou seja, pode-se criar as tabelas que farão parte do banco de dados aqui. Por meio de version, temos a maneira de controlar o upgrade e downgrade da base de dados, e os parâmetros onUpgrade e onDowngrade são empregados para essa finalidade. Caso a versão não mude, o método onCreate será executado apenas uma vez. Se, por exemplo, uma tabela no banco de dados for alterada, basta utilizar a opção onUpgrade e informar a antiga e a nova versão para efetuar as mudanças necessárias.